Bem-vindas, bem-vindos a mais um CISEC Entrevista. É uma atividade proposta pelo Centro Internacional de Semiótica e Comunicação como alternativa à realização do seu Pentálogo. O Pentálogo é um evento que ocorre anualmente aqui em Alagoas, na cidade de Japaratinga, e que, diante da pandemia do Covid-19, não será realizado este ano. O CISEC Entrevista, ele conta com a participação de especialistas e pesquisadores de diferentes áreas, com o intuito de promover o debate sobre pandemia e produção de científicos. Todos os vídeos do projeto estão disponíveis e podem ser acessados através do canal do CISEC no YouTube. Eu sou Manuela Neves, professora dos cursos de Relações Públicas e Jornalismo da Universidade Federal de Alagoas, e nesta edição vamos entrevistar a convidada Maria Carolina Marques. A Maria Carolina Marques, ela é psicanalista membro da Toro, Escola de Psicanálise, médica psiquiatra, professora do Seminário de Psicanálise na Residência de Psiquiatria da UFAL e da Unicisal, preceptora no estágio de Psiquiatria no curso de Medicina da UNIT. Uma amiga querida com quem pude participar, mesmo que por curto tempo, na Escola de Psicanálise, a Toro, a quem eu já agradeço pelo convite aceito. A nossa entrevista vai conversar sobre psicanálise, pandemia e hibridização de verdades, e eu já começo fazendo uma pergunta, Carol: qual é a diferença entre isolamento social, solidão e solitude? Boa noite. Primeiramente, obrigada, Manuela, pelo convite. Para mim é uma honra conversar com você, né, participar desse evento tão importante que agora tem que ser, né, online, mas é bom que a gente conta com dispositivos, né, para poder não perder mesmo, né, a nossa produção cultural, né, e intelectual nesses tempos de pandemia. E aí, sobre a sua pergunta, né, eu queria colocar primeiramente que a questão da solidão, né, é que, na verdade, a solidão é a condição estrutural do humano, né? O ser humano vem ao mundo, então vamos pensar ali num bebezinho, né, que vem ao mundo numa situação, né, de um desamparo absoluto, né? E aí, nesse sentido, é uma completa dependência do outro, né? Uma dependência tanto biológica, ali, de subsistência mesmo, como subjetiva. Então, para se constituir, né, um sujeito na linguagem, o homem não pode prescindir do outro, nem para sobreviver, né, biologicamente, como também para se constituir como um sujeito. Então, não dá para prescindir ali do outro. Então, o sujeito, né, vai se deparar com essa condição de solidão e de desamparo absoluto, porque esse outro aí, por mais que ele atenda às necessidades, ele também não atende completamente o que seria ali da ordem mesmo, da necessidade. Então, sempre resta, né, uma certa insatisfação, vamos dizer assim. Então, assim, fica a situação de que falta um outro que atenda completamente a essa situação, né? Então, atende minimamente, garantindo ali uma sobrevivência, mas não atende completamente. Então, isso resta, né? A gente vai viver a vida, né, com um resto ali de desamparo, um resto ali de solidão mesmo. E aí, nessa constituição, felizmente, né, em algum momento, a criança ali se instalando no laço social, né, se constituindo no simbólico, ela vai começar a poder simbolizar o outro, né, o outro que ela depende tanto. E aí vamos pensar na mãe da primeira infância, né? Então a mãe, ela não tá ali o tempo inteiro, ela se ausenta, né? Então, assim, sim, a criança, ela começa a simbolizar essa falta do outro, né? A falta da mãe.
E quando ela começa a simbolizar, aí é que ela pode, né, dar conta da sua solidão, né, de uma forma singular, é uma solução simbólica e criativa que é singular para cada um. Isso não atende, né, não vai, isso é capaz de fazer com que alguém supere essa solidão, mas não completamente. É necessário sempre, né, e para o resto da vida, uma invenção para dar conta disso. E aí é alguma coisa que a gente costuma dizer que a análise proporciona isso a um sujeito, essas condições de se haver, né, com a sua própria solidão, com o seu desamparo. E aí, como você colocou a questão da solitude, e aí já é visto mais como alguma coisa, né, de uma solidão voluntária, em que alguém, né, prefere ali ficar naquela situação para se servir disso para alguma coisa, para poder criar. Então, isso é atingido, isso é uma conquista de um sujeito, né? Esse estado em que não depende mais do outro, né? Pode dar conta da sua, né, da sua existência e simbolicamente estabelece saídas para isso, saídas criativas. Então, seria uma conquista. No caso, né, do isolamento social, né, em tempos de pandemia, o que aconteceu foi que essa pandemia, né, um vírus aí que chega e que não estávamos preparados para isso, então foi uma situação, né, que nos colocou novamente diante desse desamparo, né, esse desamparo que é estrutural, mas que a gente vai dando conta disso, a gente vai estabelecendo essas saídas, né, que eu falei, e aí, como essas saídas também não garantem completamente, acaba que, em algum momento, dependendo do que acontece, isso não é suficiente, que foi o que aconteceu. Então, a gente precisou nos reinventar de várias formas. Então, tanto a exigência, né, de ter que cumprir com o isolamento social por conta, né, de não disseminar esse vírus, né, por conta mesmo de uma prevenção ali, né, do contágio, como também, né, ter que dar conta do que estava acontecendo em termos, né, da pandemia mesmo, da doença, as pessoas adoecendo. Enfim, então a gente precisou nos isolar, mas isso não é necessariamente, né, o isolamento social não necessariamente é a solidão, né? Acontece que nos coloca diante da nossa, da nossa solidão estrutural ali muito mais de cara, né, vamos dizer assim, e aí a gente, né, convocado e nos exige, na verdade, a invenção para dar conta disso. Então, nesse momento, né, como a gente pode, né, até dar o exemplo, estamos realizando uma entrevista online, e isso tem acontecido há meses, né? Então, nesse sentido, a capacidade do ser humano de se reinventar, né? E aí, e aí isso não significa necessariamente a solidão, porque você pode estar em contato com as pessoas, né? Porque somos seres do laço social, né? Os humanos, então vivemos em sociedade, precisamos ali de um ao outro, mas o outro não garante tudo. Então é preciso também cada um lidar com a sua, né? Com o seu desamparo, a sua solidão estrutural. E aí, nesse caso, né, ficar afastado ali fisicamente não necessariamente é a solidão, né? Você pode estar em contato com as pessoas de outra forma, que foi como o que está aconteceu agora, o evento, né? O isolamento também pode significar também assim, o cuidado com o outro, né? Eu estou me isolando exato. com cuidado com o outro. Ô, Carol, e com relação, assim, se nós pensarmos que cada um tem a sua realidade, mas até que ponto um outro pode ser para mim uma experiência, uma reflexão? Bem, veja bem, né? O que seria a realidade, né, para a psicanálise? Né? A realidade, como a gente apreende uma realidade, mas a gente apreende a realidade de uma forma muito singular.
Então, como você falou, cada um tem a sua realidade. Tem mesmo, porque você vai construindo ali simbolicamente e imaginariamente também uma estrutura de mundo, né? Vamos pensar assim, uma realidade psíquica e que, claro, que como a gente está no laço social e a gente está no discurso, a gente compartilha elementos dessa realidade, né? Uns com os outros, muitos elementos. Agora, a forma de construir essa realidade, como está posta, né, é para cada um. E isso, né, é construído a partir do outro. Então, como eu falava lá na constituição do sujeito, que não prescinde do outro, né, você precisa do outro para se constituir, então esse outro, ele também fornece, né, os elementos para essa construção da realidade, né? Então, o outro ele vai ser tanto uma alteridade, né, no sentido de um espelho mesmo, porque aí você se identifica com o outro, e nessa identificação você forma o seu eu, porque o eu, né, para a psicanálise é um outro, né, aquilo que, né, eu consegui recolher do outro e formar de mim mesma ali numa imagem, né? Mas também a alteridade não é só isso, né? Não é só esse outro ao qual eu me identifico, é também uma alteridade, né, de linguagem, um outro lugar simbólico de onde vêm as minhas determinações de linguagem. Daí vem do outro, né? Tem tanto o outro como um espelho, como um outro, né, simbólico que determina linguageiramente as minhas apreensões de sentido também, né? Então, nesse sentido, claro, o outro serve para mim como uma experiência, como uma forma ali de uma identificação, né? E aí, mas também é preciso a mediação da linguagem, porque se eu fico colado, né, no outro, né, alienado a este outro, eu me afasto da minha condição de sujeito, porque a condição do sujeito é sempre nessa medida de uma separação também desse outro, né? Porque aí você vai em busca, vamos dizer assim, do seu desejo e não fica ali como um objeto para o outro ou colado, né? Aos ditames do outro, alienado a isso. Isso acontece o tempo inteiro, né? Nós nos alienamos e nos separamos o tempo inteiro. E aí, nessa relação com o outro, vamos pular um pouquinho agora para a questão política, nessa relação, digamos assim, mais comunitária. Uhum. Se eu pensar a política no sentido de que ela determina as nossas vidas, né? Mas que, no entanto, a sua prática hoje está muito permeada com mentiras. Eu me questiono, a mentira é constitutiva da vida em sociedade? Onde é que deve estar essa verdade, né? E uma mentira pode ser uma verdade maldita? Bom, vamos por partes e vamos, vamos ver se eu consigo responder, que é uma questão bem complexa mesmo, né? Realmente, a política, né, para a psicanálise, né, Lacan coloca que o inconsciente é a política, porque a política o laço social, a forma em que vamos, né, gerir ali as nossas relações com o outro, isso é político, né? Então, vamos tentar pegar por aí também e vamos ver onde é que chega. Mas, enfim, sobre a mentira e a verdade, é preciso que a gente entenda assim, primeiro que não é tão simples diferenciar a mentira e a verdade, né? Então, por quê? Porque a mentira, ela não é a simples negativa da verdade, não é uma inverdade, né? Então, a mentira é condição da linguagem, né? É uma parte essencial da verdade nesse sentido, porque como a nossa realidade, né? Como você trouxe, e aí como eu coloquei, como é uma construção permeada, né, pelo simbólico e também indissociável do imaginário, né? Porque o imaginário é essa instância em que
que promove mesmo essas identificações, né? E aí, eu tanto, quando eu vou construindo minha realidade, tanto há determinações simbólicas como imaginárias, então não é evidentemente a pura ilusão, né? A realidade é permeada pelo simbólico, mas também é composta por nossas ilusões, né? Então, de uma forma geral, a realidade mesmo em si mesma, né? A nossa realidade psíquica já é enganosa, né? Ela nos engana imaginariamente. E aí, o simbólico, né, por mais que tenha essa mediação, o simbólico sempre tem um caráter de ambiguidade, né? Então sempre nos remete ao equívoco, porque, né, as palavras elas precisam ali de uma certa articulação para ir produzindo um sentido. O significante, né, como a gente fala na psicanálise, o significante em si mesmo ele não tem uma significação. Então, ele sempre é como se ele sempre remete ao equívoco. Então, essa propriedade do simbólico e do imaginário de uma certa... de formar uma imagem que pode ser enganadora. E aí, Lacan vai dizer que a verdade é um semi-dizer. É bem interessante, né? Ele vai dizer que... o que quer dizer isso, né? Como, não é porque é um semi-dizer que é um dizer falso, né? Vamos dizer assim. Mas é um semi-dizer porque não dá para dizer toda a verdade. Então, a verdade é sempre parcial, né? Como você não consegue atingir a verdade completa, ela é um semi-dizer. Então, assim, se existe uma verdade absoluta, né? Vamos pensar no que seria uma verdade absoluta, não conseguiríamos dizer o que é a verdade absoluta, porque faltariam palavras. Essa é a questão. Por isso que ele diz que é um semi-dizer, porque nunca dá para chegar nessa totalidade. Então, e com isso ele vai dizer também que a verdade ela tem estrutura de ficção, né? E aí ele vai dizer que a ficção ela não é o ilusório em si mesmo, é essa construção simbólica. A construção ela é dessa ordem. Então, ela está sempre por se completar. Então, a verdade tem uma estrutura de ficção sempre por se completar, né? Ela nunca atinge essa completude. Então, isso é muito interessante, porque daí vem a dialética entre o que seria o factual e o ficcional, né? E isso implica um cuidado muito grande com a dimensão da verdade, porque quando você estabelece um fato, é preciso, né, estabelecer minimamente o que quer dizer, né, o que convenciona se chamar aquilo de fato, né? Então, é por isso que o cuidado, né, por mais que você pense, é um semi-dizer, da ordem da ficção, isso não seria uma enganação, pelo contrário, isso é um cuidado muito grande com a dimensão da verdade, né? E aí ele tem um trecho aqui que eu queria trazer, uma citação, que ele fala num texto, o Lacan, né? Ele vai falar no texto Formulações sobre a Causalidade Psíquica. Ele vai dizer exatamente isso aqui. Antes de fazer os fatos falarem, convém, com efeito, reconhecer as condições de sentido que os dão a nós como tais, né? Ou seja, então, se a gente vai tomar um fato como um fato, né, nós precisamos ter um compromisso dialético ali com o que atribui aquele fato como um fato, quais são os paradigmas, o que está posto ali, né? Então, nesse sentido, quando a gente pensa em verdade no conhecimento humano, né, na construção epistemológica mesmo do humano, então é movida então pelo desejo de saber do humano, e é sempre uma dialética, é sempre uma discussão, né? Isso é uma coisa que existe desde a antiguidade,
né, com o compromisso dos filósofos, dos cientistas, é uma construção que vai acontecendo no conhecimento humano mesmo, né? Então, se a gente ignora toda essa construção, se a gente ignora que não se chega a uma verdade absoluta, então a gente cai no engodo, né? A gente cai facilmente no engodo, porque a verdade absoluta só pode ser uma mentira, né? Só pode ser uma imagem enganadora. Então, aquilo que aparece como uma verdade absoluta, vamos ficar com o pé atrás, né? Isso é o que a gente poderia conceituar como mentira. Então, quando a gente tem esse compromisso, né, dialético mesmo, com a construção epistemológica, né, sabendo que a verdade é sempre dessa ordem de uma construção que está sempre por se completar, então, como a gente está no caminho da verdade, né? E isso só, né, isso a partir de Freud ele vai dizer, né, colocar essas questões, isso amplia a noção de ciência, né? Isso exige que a ciência seja revista mesmo, todo o conceito, né? Então, onde estaria a verdade, né, hoje, né? Vamos pensar assim, na ciência, né, e nessa construção epistemológica, a gente encontra a verdade, mas sempre com esse compromisso da construção dessa verdade, e não de uma verdade já dada, já absoluta, que aí a gente cai na mentira, né? Hoje, contemporaneamente, é um grande problema essas questões das verdades absolutas, né? Eu acho que seria por aí o que eu pensei sobre isso que você colocou. E aí, quando você fala a questão do factual, aí me vem também a questão das notícias falsas, enfim. Então, como é que a gente, veja, como é que a gente, então, pensa que a eficácia dessas notícias falsas na política? Né? Como é que pode pensar isso, né? Isso é tão... tem tantas adesões, né, vamos dizer assim, tantas pessoas, né, que ficam ali buscando isso também, né? Não só acreditando, mas buscando mesmo. Então, a gente vai entender com a psicanálise, né, com Lacan especificamente, que isso é devido à paixão pela ignorância. Né? Então, o Lacan vai dizer que a ignorância é uma paixão, tanto quanto o amor e o ódio é uma paixão. Bom, existe em cada um de nós essa paixão pela ignorância, né? A nossa verdade inconsciente, a nossa condição de desamparo é sempre algo muito, muito duro de aceitar, muito difícil. Então, é como se a gente tem uma certa paixão por desconhecer isso, por não querer saber nada disso, né? Mas também, claro, que tem um desejo de saber, né? Então, temos a paixão pela ignorância, não queremos conhecer, né, essa verdade de si mesmo em alguma medida, mas, ao mesmo tempo, tem também um desejo de saber. Então, quando o desejo de saber não consegue superar essa paixão pela ignorância, aí acontece essa tendência mesmo a uma negação, a esse negacionismo que a gente vê, né, por aí. E aí a gente vai acreditar no que convém, né, no que já corrobora com as certezas que eu tenho, né? E vê como é um perigo, né, a tomar a verdade como alguma coisa que poderia ser da ordem da totalidade. É nesse caso que a coisa... Que é nesse que está a mentira que você falou. Nesse caso que estaria a mentira, porque aí você não toma o cuidado com aquela informação, você não duvida, você não busca, né? Você não vai atrás de saber se é aquilo mesmo, você acredita porque aquilo corrobora com o que você já pensava, né? Então, como tomando a verdade sempre como da ordem, né, do ficcional e sempre parcial, a gente tem mais cuidado com isso, né? E aí, quando
quando a gente ignora isso, acha que vai chegar numa verdade absoluta, aí sim que a gente se aliena a isso, a essa verdade que não é bem uma verdade, né? Que aí seria mesmo da ordem da mentira e que daí não há espaço para discussão, para questionamento, né? E por isso que tem um peso muito grande essas fake news, né? Isso faz um sucesso grande porque existe mesmo uma negação, um apaixonamento mesmo por, pela ignorância e querer deixar de lado, né, tudo que é da ordem do saber, da construção, né, da ciência, da epistemologia, porque isso aí é um ataque a isso também, né? Porque aí você, como você está tão, e aí se junta ali tanto a paixão da ignorância com o ódio também, a paixão do ódio, e aí você ataca, né, a ciência, e é o que está acontecendo. Mas aí, você falando isso, eu fiquei pensando, antes de chegar numa questão mediatizada, não parece faltar, então, uma certa mediação, ou seja, nessa interação com o outro, você falou da dialética, da diversidade, digamos assim, de concepções de mundo. Não parece, então, que quando a gente toma alguma coisa como absoluto, está faltando aí uma mediação das relações? Como se se eu me ficasse abrisse para o outro para poder haver essa comunicação mais, digamos assim, mais verdadeira, no sentido de que há uma interlocução que se considera. Uhum. É muito interessante isso mesmo, eu acho que é por aí, né? Porque quando você, como a gente vinha dizendo lá atrás, o outro, ele serve como um espelho, mas eu preciso da mediação da linguagem, porque senão eu fico colado nesse outro aí, né? Eu fico alienado. E isso acontece, é isso que acontece, né? Assim, claro que não necessariamente estruturalmente, porque aí teriam consequências clínicas diversas, mas no sentido mesmo da sociedade, né? De pessoas em que estabelece essas verdades absolutas e aí cola naquilo, fica um discurso ali sem a possibilidade de uma discussão, é como se realmente tivesse ali, né, muito identificado a um dizer, né, um dito que vem ali de uma figura de autoridade, vamos dizer assim, e que sempre nessas figuras de autoridade que as pessoas, né, a massa vai sofrendo uma alienação com isso, sempre tem alguma coisa assim da ordem de um ataque a um inimigo, porque daí isso junta todo mundo. Freud colocou isso na psicologia das massas, né? O que faz se reunir todo mundo ali em torno em prol de alguma coisa, sempre é um inimigo em comum que vamos temer. Então, no caso, a democracia, o comunismo, né, a ciência mesmo, são inimigos. Então, o ódio direcionado a certas questões, a certas figuras, né, a certas, vamos dizer, imagens de inimigo assim na sociedade, faz com que, né, essa alienação a alguém, né, que detém ali que detém o dito mesmo, né, sobre o que, bom, sobre a questão, né, que eu estou colocando de estabelecer quem é esse inimigo, né, e aí fazendo esse ataque. Então, por isso que, assim, vou tentar ilustrar mesmo, assim, por isso que é tão complicado você ter um governante que tem esse discurso, porque as pessoas se alienam a esse discurso, as pessoas se identificam, né, e quando você não tem um governante que centraliza isso, a coisa fica mais pulverizada. Não, assim, claro que tem pessoas que vão se alienar a coisas diversas, mas quando aparece ali uma figura, né, que para todos e que centraliza isso e que estabelece o inimigo, aí faz o ataque à ciência, faz o ataque, né,
a cultura mesmo, a arte, faz um ataque a tudo isso, e aí acontece que você tem, né, aqueles que que tem mesmo ali uma certa identificação com esse discurso, aí aquilo vai sendo reforçado cada vez mais, né, e se junta em torno de um inimigo, que é, né, uma tentativa mesmo de controle das pessoas, né, de estabelecer como é que cada um vive a vida. Então, ataque aos homossexuais, por exemplo, é uma coisa, né, muito complicada. Eu fiquei pensando nesses discursos, então, por exemplo, agora que a gente vê essa semana a questão do estupro, então, assim, a forma como, por exemplo, como o julgamento que a gente viu, né, assim, me pareceu que faltou uma mediação, assim, se perdeu assim, a linha, entende? Veja, alguém da justiça falando daquele modo, a gente perdeu a linha de mediação do espaço onde que eu estou ocupando, que era um juiz, entende? Então, nesse sentido que na sua fala, eu vou pensando nesses processos de comunicação e que a gente está perdendo a mediação na interação com o outro. Não estou nem falando da questão midiática mais ampla, assim, como um todo, né? Então, assim, faz muito sentido o que você tá falando, assim, nesse momento, né? E aí, dentro disso, eu já queria fazer uma outra pergunta, que é possível fazer frente a esses ataques à informação e à ciência, que, inclusive, colocam em risco a nossa democracia? Vamos respirar fundo agora. Será que é possível? Nossa, é muito difícil, né? É muito complicado. É exigente, né? A gente não pode ceder, a gente vai resistir, né? Os intelectuais, os artistas, né, os cientistas, eles precisam ali, né, continuar movidos pelo seu desejo de saber, né, fazendo, né, uma resistência mesmo a esses ataques. E aí acontece que, assim, em cada um, em certa medida, né, quem tiver mais preocupado com isso vai precisar ter um compromisso, né, ético com a verdade, que implica, né, esse cuidado com a verdade. Então, o que aparece como verdade, a gente tem que ter cuidado. Essa é a questão, né? Então, vamos, né, duvidar também, vamos pesquisar, vamos dialetizar, vamos questionar, vamos buscar, né? Então, isso deve ocorrer na ciência também. Nada na ciência vai ser dado como verdade absoluta, ou então também acabou a ciência. Acabou, né? E aí, isso é bem hegeliano de se dizer, porque não chega a uma verdade absoluta justamente porque a dialética é que importa, né? Então, assim, a gente sabendo que não chega a toda a verdade, a gente sabe que o que faz semblante de verdade só pode ser da ordem de um engodo, né? De uma certa enganação. Então, a gente vai tendo que questionar, duvidar. Só assim, né, que a gente não cede desse compromisso ético com a verdade, né? E não jogar fora toda a construção epistemológica, né, do humano. Né? Se a gente ignora tudo isso, a gente joga fora. Verdade. E haverá uma indeterminação do desejo que nos leva a um certo caos social? Você acha que pode haver isso? Bom, a indeterminação do desejo, ela é estrutural, né? Por quê? Porque o desejo, tal como Freud estabelece, né, na psicanálise, o desejo é um desejo inconsciente. Então, se o desejo é inconsciente, é sempre da ordem de alguma coisa que é impossível de se conhecer, né? Então, o Lacan ele vai colocar esse desejo de um objeto, né, que ele vai chamar de objeto A, mas é um objeto faltoso, um objeto eminentemente mesmo faltoso, né, e que não
não podemos ter ideia nenhuma do que isso seja. Então, é isso, essa falta estrutural, essa indeterminação mesmo do desejo, que nos leva a buscar uma coisa e depois outra e outra e outra. A gente não chega nunca, né, naquilo que se deseja. Ou então o desejo acaba. Se você chega, acaba. Mas não chega, porque é impossível. Né? Essa é a questão do impossível dessa realização do desejo. Agora, o desejo da realização do desejo no nível do objeto, mas o desejo, para existir, é necessário que essa falta exista, né? Então, acontece que a gente vive num discurso capitalista, né? E aí, no discurso capitalista, esse objeto, que é um objeto faltoso, que é um objeto inconsciente, ali, insensato, que não temos ideia do que seja, ele ganha um semblante, ele ganha um estatuto, né? Ele tem um estatuto desses objetos de consumo rápido e fugazes, né? Então, acontece que, estabelecendo esses objetos como se fosse o objeto de desejo, isso leva a uma insatisfação que não é a insatisfação que nos leva né, de um sintoma social da sociedade insatisfeita. Né? Então, aparece mais ainda a insatisfação. E aí acontece que o quê? A sociedade fica dividida, né, entre aqueles que têm acesso aos objetos de consumo e os que não têm. Então, é um discurso que segrega. Né? Então, se segrega, isso pode levar a um caos social. Né? Então, nesse sentido, o que você está colocando faz sentido, faz todo sentido, né? Que haveria uma indeterminação do desejo que nos leva ao caos social. Mas, na verdade, não é indeterminação estrutural, é a tentativa de estabelecer um semblante de que esse desejo está aí para ser acessado nesses objetos. Então, como isso não acontece, isso leva a mais insatisfação e segrega os sujeitos, né? E seria tipo um desejo único, assim, um desejo... todo mundo teria mais ou menos o mesmo desejo? Não, o desejo inconsciente é de cada um, né? Mas... Mas eles do consumo, assim, desejaríamos sempre as mesmas coisas? Claro que cada um, né, vai passar também pelas suas determinações inconscientes, de linguagem mesmo, para se eleger tal ou tal objeto. Não que vai ser o mesmo, mas aparece aquele objeto, né, vamos pensar paradigmaticamente, naquele celular, naquele computador, né, coisas que a tecnologia geralmente proporciona. Aquele de última geração, aquele tênis, né, aquela coisa de marca. Essas coisas, elas ganham um estatuto, né, de objeto de desejo. E tem os que não têm acesso a isso. Você não tem acesso ao objeto do seu desejo inconsciente. Ninguém tem, isso é estrutural. Mas alguns têm acesso a objetos de consumo e outros não. Aí isso é que leva, né, a um caos social, nesse sentido, porque é como se esse objeto faz um semblante de que poderia satisfazer, né, que poderia realizar o desejo, e que também não acontece isso, que a sociedade vai ficando cada vez mais insatisfeita, né, vai aparecendo sintomas diversos, né, de depressão, de ansiedade, né, angústia, com relação a essas coisas. Claro que cada caso, né, é um caso muito singular, mas pensando em termos, né, do laço social, a gente pode falar nessas hipóteses, né? E aí, como alguns não têm acesso a isso, e aí é como se ficasse subentendido, né, ficasse nas entrelinhas de que você só vai chegar ao seu desejo através desses objetos. Então, aqueles que não têm acesso, eles ficam
desvalidos, né? Ficam numa posição segregada mesmo, de fora. E aí isso retorna, porque a gente também vai falar em psicanálise do retorno do recalcado. Claro que isso a gente fala mais com relação ao retorno, né, daquilo que foi recalcado no inconsciente, mas aí retorna na forma de sintoma, na forma de mal-estar, né, de ato falho, isso com um sujeito. Mas isso está no discurso, isso está no laço social. Então, aquilo que é rechaçado do laço social, né, que a gente não quer ver, que, de certa forma, é segregado mesmo, isso retorna na forma de mal-estar social, na forma de violência, né, de muitas questões sociais. Então, é alguma coisa da ordem mesmo do real, e aí já dizendo com Lacan, do real que retorna, né, que aparece quando a gente ignora certas coisas, né? Acho que seria por aí. Você falando, eu lembrei, tem um livro é um contozinho, o Conto de Natal, do Chinamiev, acho que é esse o nome dele, e da Boitempo, da editora Boitempo. E ele vai falar um pouco é um Natal, mas o Natal vira uma marca registrada. E aí, o desejo das pessoas de participarem daquilo, mas o Natal só pode para quem tem acesso a esse registro, digamos assim, né? E aí, nesse dia de Natal, há uma manifestação daqueles que querem o Natal, daqueles que são contra, mas querem se manifestar, enfim. Me pareceu um pouco esse conto. Ele faz, claro, de uma forma muito, muito simbólica, assim, muito onírica. Mas, você falando, eu fiz uma relação agora com esse livro, que foi um conto que eu li há pouco tempo, e faz, assim, fiz uma conexão agora com essa leitura, esse Natal. Eu vou procurar, eu achei interessante. Um conto, tem 40 páginas, eu acho, o conto, na Amazon. Mas a gente está cheio de filmes ultimamente, mais recentes, que falam um pouco sobre isso, né? Não sei se você assistiu Parasita. Sim. É muito interessante, fala muito sobre isso, né? Sobre essa coisa daquilo que é rechaçado da sociedade, que retorna violentamente. Né? Isso aparece brilhantemente. E tem diálogos que são bem marcantes nisso que você está falando no filme, né? Parasita, né? O próprio Coringa, que daí seria mais para um lado da questão dos transtornos mentais, da doença mental, né? E como que isso também é segregado, né, da sociedade de uma certa forma, e aí retorna. Né? Tem vários filmes nesse sentido bem interessantes para discutir. Aquele outro Poço, né? O Poço eu não vi. Eu também não vi, eu tô para ver. Mas tá na lista. Mas é uma boa dica, eu já li sobre ele. Eu já li as repercussões e tal, e é realmente uma boa temática, assim, para a gente fazer conexão com tudo isso que você está falando. Você gostaria de indicar mais algum livro, uma leitura, um filme, além desses? Bom, eu tenho um outro filme. Leitura, tem um livro do Dunker, que agora, do Christian Dunker, que é Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, eu acho. Posso te mandar depois, se você quiser anexar lá. Eu acho que é Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. É muito interessante. Acho que dá para falar um pouco sobre... ele vai abordar algumas questões sobre isso. E tem também um outro filme, que é o Nós, né? Aquele diretor Jordan Peele, ele fez Corra, ele faz uns filmes com temáticas bem assim, racistas, né? É muito interessante. Nós, não sei se você já assistiu, é um filme de terror, né? Um terror contemporâneo muito interessante. Eu tenho adorado esses terrores contemporâneos.
E aí esse nós é muito interessante, porque fala também desse retorno de alguma coisa que ficou escanteada da sociedade, né? E aí essas metáforas são muito interessantes, né? Para a gente pensar a estrutura do nosso laço social e como é que a gente pode pensar mesmo a questão, né, até da verdade mesmo e do que é ilusório, enganador e o que é, né, o que estaria ali na ordem da verdade, no caminho. Acho que as artes, né, também dão conta do nosso desamparo, né, da nossa solidão. Isso, é uma criação imprescindível, né? A gente vai para outro lugar com a arte. Verdade. Vamos encerrando a nossa conversa, que foi ótima, adorei. Obrigada, também adorei. Muito obrigada. Nossa conversa sobre psicanálise, pandemia e hibridação de verdade. E a médica psicanalista Maria Carolina Marques explanou tão bem, minha amiga querida. Muito obrigada. Obrigada, Manuela.